Misturas. O que são? São sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas ou simples, que sejam diferentes. Dessa forma, apresentam as propriedades físicas não definidas e variáveis. Misturas heterogêneas. Conseguimos observar duas ou mais fases distintas. Exemplo, a mistura de água e óleo apresenta duas fases, a fase do óleo e a fase da água. O mesmo exemplo com a água e a gasolina. Misturas homogêneas. Tem apenas uma fase, ou seja, apenas uma porção nitidamente distinta de matéria. Exemplo, a aliança de ouro é uma mistura homogênea, que há ouro e há metal. Então, a aliança de ouro, ela é uma mistura homogênea porque tem uma mistura de ouro e metal, que tu não consegue distinguir qual é o ouro e qual é o metal. Por isso, é uma mistura homogênea. Componentes das misturas. O número de componentes de uma mistura é dado pela quantidade de substâncias puras presentes nelas. Para saber se a mistura é homogênea ou heterogênea, depende da capacidade de observação. Então, um exemplo mesmo é o nosso sangue. Observando o sangue a olho nu, ele parece ser uma mistura homogênea, mas na verdade, olhando o sangue com o microscópio, nós podemos ver que o sangue é uma mistura heterogênea, formada por plasma aquoso e vários outros componentes, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Soluções. As misturas homogêneas são também chamadas de soluções, podendo ser sólidas, líquidas ou gasosas. Nas soluções, não é possível distinguir visualmente as substâncias. Solvente e soluto. Em uma solução, a substância dissolvida é chamada de soluto e o meio no qual o soluto se dissolve é chamada de solvente. Tanto os solutos como os solventes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Um exemplo é a água que bebemos, é uma solução. Nela estão dissolvidas várias substâncias, formando uma mistura homogênea. Separação de misturas. Heterogêneas. Catação. Na catação, as partículas são separadas manualmente, com base em aspectos visuais como tamanho e forma. Um dos exemplos é a catação de pedras no feijão, em que são retiradas pedras que visualmente são diferentes do feijão em sua forma, tamanho e cor. Peneiração. É um procedimento utilizado para separar substâncias sólidas com partículas de diâmetros diferentes ou separar substâncias sólidas de líquidas. Um exemplo de peneiração é a areia e o cascalho, que jogando a areia e o cascalho em uma peneira, a areia vai transpassar a peneira e o cascalho vai ficar sobre a peneira. Dissolução fracionada. Esse método se baseia na solubilização de um dos componentes da mistura heterogênea, enquanto o outro permanece sólido. Por exemplo, uma mistura de ferro e enxofre em pó, se adicionarmos a substância líquida de sulfato de carbono à mistura, o enxofre se dissolve nesse líquido e o ferro se deposita no fundo do recipiente. Para separar o ferro, basta despejar a parte líquida do sistema em outro recipiente. Filtração. Separa misturas heterogêneas de um sólido e um líquido. A fase líquida atravessa um filtro, mas o sólido fica retido. Um exemplo, filtramos o café para separar do pó. O pó fica retido no filtro e o café passa o filtro. Decantação. Separa sólidos de um líquido ou dois líquidos que não se misturam. A separação de fases ocorre pela ação da gravidade, por causa da diferença de densidade entre duas substâncias. Com o passar do tempo, o sólido se deposita no fundo do recipiente.
Então, um exemplo de decantação é uma garrafa com água e areia. Quando tu chacoalha essa garrafa, a areia ela vai ficar misturada com a água em toda a garrafa. Mas quando tu deixar a garrafa parada por um tempo, a areia ela vai se absorver no fundo da garrafa, ela vai se armazenar toda no fundo da garrafa. Esse é o processo de decantação. Separação magnética. A separação magnética é possível quando um dos componentes de uma mistura de sólidos apresenta propriedades magnéticas. Aproximando-se de um ímã, esse componente é atraído e retido da mistura. Um exemplo da separação magnética é bem simples. Vamos supor que caiu uma agulha na farinha. Para te conseguir pegar a agulha que está dentro da farinha, tu só aproxima um ímã da farinha que a agulha vai ser puxada pelo ímã. Esse é um exemplo da separação magnética. Sublimação. Algumas substâncias, como o iodo e a naftalina, passam diretamente do estado sólido para o gasoso, e quando aquecidas. Esse fenômeno é chamado de sublimação. Pode ser empregado para separar uma mistura de areia e iodo. Separação de misturas homogêneas. Evaporação. É um processo no qual uma mistura homogênea é deixada em repouso, até que o componente líquido evapore, restando o componente sólido, que pode ser aproveitado. Esse método é utilizado em salinas, onde se obtém sal pela evaporação da água do mar. Esse processo apresenta uma desvantagem, que é a perda do componente líquido da mistura. Destilação simples. As misturas homogêneas, formadas por um sólido e um líquido, podem ser separadas pela ebulição do componente líquido, seguida de sua condensação e recuperação. Quando aquecemos a água salgada, o vapor da água gerado só pode sair pelo condensador, acoplado em um balão, ao balão de destilação. Ao passar por ele, o vapor é resfriado pelo fluxo contínuo de água, de refrigeração, proveniente em geral de uma torneira, e se condensa como água pura. No balão de destilação, depois de terminada a destilação, resta apenas o sal. Destilação fracionada. Os componentes das misturas se separam à medida que a temperatura aumenta. Quando o ponto de ebulição de uma das substâncias é atingido, ela evapora completamente, se separando das demais. Fusão fracionada. Permite a separação de uma mistura homogênea de sólidos por meio de seus diferentes pontos de fusão.